certamente, se você for estabanado que nem eu, você vai deixar cair muita coisa, né? Agora, quando a gente deixa cair alguma coisa, se alguma coisa que cai, cai por quê? Qual é o nome dessa força? Isso, é força da gravidade, mas também conhecida como força-peso, certo? Deixa eu representar essa força-peso. Olha aqui, ó, o livrinho aí, vetor peso. É uma força vertical e dirigida para baixo. A questão é, quem é que aplica essa força-peso no livro? Quem é que puxa o livro para baixo? Planeta Terra, tá lá. Então, planeta Terra puxa o livro. O Newton, Isaac Newton, ele descobriu o seguinte, que se o livro puxa, se a Terra puxa o livro para baixo, o livro acaba puxando a Terra para cima. Então eu vou representar isso daqui aqui. Olha lá, tá vendo? Uma flechinha na Terra. Eu chamei de menos P porque a flecha P e menos P têm sentidos contrários, certo? Muito bem, isso daí foi chamado de par, ação e reação. E essa foi a grande descoberta. Então, toda vez que você aplica uma força, sempre aparece uma força contrária, uma contraforça, por assim dizer. É um tanto quanto estranho, né? Porque a gente sempre vê os objetos caindo, você nunca pensa, bom, tá caindo por quê? Porque a gravidade puxa. Mas a gente sempre esquece que do mesmo jeito que a Terra está puxando os objetos para baixo, os objetos estão puxando a Terra para cima, né? Agora, eu acho que você já sabe a resposta. Por que será que os objetos é que caem, mas não é a Terra que sobe? O que você acha? Porque a massa da Terra é muito grande. Então, a força que o livro puxa a Terra para cima é muito pequena. Aliás, vamos lá. Quais as características aí desse par, ação e reação? Primeiro, tem a mesma intensidade. Então, vamos supor, esse livro aqui está sendo puxado com 2 newtons pela Terra. Então, o livro vai puxar a Terra para cima com 2 newtons também. Só que uma coisa é aplicar 2 newtons aqui nesse livro, outra coisa é aplicar os mesmos 2 newtons na Terra. A Terra praticamente não sai do lugar, não é mesmo? Outra característica importante de ação e reação é que eles sempre vão ter a mesma direção. Nesse meu desenho aqui, eles vão estar nessa reta perpendicular, sempre vão estar numa mesma reta, certo? Ação e reação sempre estão na mesma direção, sempre estão numa mesma reta. E a terceira característica é que vão ter sentidos contrários. Porque, se você notar, o livro está sendo puxado para baixo nesse meu desenho e a Terra está sendo puxada para cima. Por isso que eu coloquei, inclusive, o P e menos P, sentidos contrários. Não é isso? Então, é importante. Ação e reação sempre tem o mesmo valor, a mesma intensidade, tem a mesma direção, está na mesma reta e tem sentidos contrários. Agora, tem uma coisa aí que confunde muita gente, porque ação e reação nunca se anulam. Agora, por que ação e reação nunca se anulam? Porque, pessoal, se eu pego, por exemplo, esse livro aqui, aplico com a minha mão direita uma força para a direita, aplico com a minha mão esquerda uma força para a esquerda, as duas forças de mesmo valor, na mesma direção e sentidos contrários, o livro fica parado. As duas forças se anulam, não é? Agora, por que ação e reação, tendo essas 3 características iguais, não se anulam? Porque ação e reação sempre são aplicadas em corpos diferentes. Então, por exemplo, a Terra puxa o livro, certo? Ação. Então, a Terra está puxando o livro, a ação está no livro. Onde que está a reação? A reação está do livro aonde? Na Terra. Então, a ação está no livro, a reação está na Terra. Note que, como essas forças estão aplicadas em corpos diferentes, não se anulam, certo? Tranquilo? Não vai esquecer isso daí, hein? Outra coisa importante, ação e reação sempre são do mesmo tipo. Então, no caso, eu mostrei o livro, a força gravitacional puxa o livro para baixo, assim como o livro puxa a Terra com uma força gravitacional. Então, ambas são forças gravitacionais. Ação e reação sempre têm essa mesma natureza. Outra característica, outro exemplo, eu tenho aqui um clipe de papel, e aqui eu tenho um ímã, tá vendo? Se eu colocar aqui o ímã, ó, o que vai acontecer? Puf! Puxou, né? Como que é o nome dessa força aqui de atração entre o clipe e o ímã? É uma força magnética. Isso, então olha, ação.
o ímã puxa o clipe. É uma força magnética. Reação. O clipe puxa o ímã. E as duas são magnéticas. Então, elas sempre vão ser de mesma natureza, ação e reação. E uma coisa importante que eu acabei falando aí na história do livro é que essas forças, elas não obrigatoriamente têm um mesmo efeito. Então, quando a Terra puxa o livro cai, pelo fato de ter uma massa pequena. Agora, quando o livro puxa a Terra fica lá praticamente no mesmo lugar que ela está em função dessa força, não é isso? Então, a Terra não é deslocada pela força da gravidade do livro. Os efeitos que essa ação e reação provocam não são obrigatoriamente os mesmos. Lógico, vamos supor, vai uma coisa absurda, o livro do tamanho da Terra, né, próximo da Terra, o que vai acontecer? Aí os dois se encontram no ponto médio. Aí, nesse caso, os efeitos são os mesmos, porque os dois têm a mesma massa. Nesse outro exemplo que eu dei, o livro e a Terra, não vai acontecer. Agora, uma questão que surge bastante e é perigosa, porque muita gente se confunde, você não vai se confundir, é a seguinte: vamos supor que eu coloquei esse livro aí sobre uma mesa. Tá lá, ó, a mesinha. O que vai acontecer? Quais forças que vão agir aí? Bom, eu acho que você já sabe, né? Você coloca o livro em cima da mesa, o livro vai ficar parado em cima da mesa. Agora, por que vai ficar parado? Olha só. O livro está sendo puxado pela gravidade, aí ele encontra uma mesa, o livro encontra uma mesa no caminho. No caminho do livro tinha uma mesa. Aí o livro vai lá e empurra a mesa. Muito bem, tá lá a força que eu desenhei. O livro empurrando a mesa. Só que na hora que o livro empurra a mesa, o que a mesa faz? A mesa empurra o livro. Essa força a gente chama de força normal. A força que a mesa aplica sobre o livro é uma força normal. A superfície, né, da mesa aplica sobre o livro é a força normal. Então aquela outra força lá, a reação, né, que o livro aplica na mesa, eu vou chamar de menos N. Então olha só, N e menos N. Então a força que o livro aplica na mesa é uma. Eu chamei de menos N aqui nesse meu exemplo. A força que a mesa aplica no livro é outra, é a reação. Entendeu? Agora, note o seguinte. Neste caso, como o livro está parado, como é que a gente explica? A gente explica assim. Olha, o livro está sendo puxado pela Terra com a força peso. E a mesa segura o livro com a força normal. Essas duas forças se anulam. Você pode até reclamar, falar, pô, mas você acabou de falar que ação e reação nunca se anulam? Então, veja só, ação e reação, pelo fato de serem aplicados em corpos diferentes, nunca vão se anular. Agora, veja a situação. Peso é uma força aplicada no livro, certo? A gente acabou de ver. A reação está onde? Na Terra. Então, essas duas não se anulam. Normal é a força que a mesa aplica no livro, certo? Cadê a reação? A reação é a força que o livro aplica na mesa. Essas duas também não se anulam. Agora, neste caso, peso e normal se anulam, certo? Porque não constituem um par ação e reação. Cuidado que muitas vezes aparece nas provas, vestibulares, você que está aí prestes a fazer algum exame, tome cuidado porque geralmente coloca-se esse tipo de questão para ver se você domina mesmo esse conceito, mas eu tenho certeza, está dominado, não é isso? Até mais!